Olá, dando início então a um novo capítulo, o valor das coisas. Seria possível atribuir preços aos pensamentos. Alguns custam muito, outros pouco. E como é que se pagam os pensamentos? A resposta, penso, é com coragem. Wittgenstein. 1. Mais do que uma história dos valores, interessa-me indagar acerca do que em nós valora. 1.1 Que o valor das coisas é atribuído pelos homens, já o disseram muitos sábios, entre eles Montaigne. O que pretendo, portanto, é apontar para o que nos faz dar valor. O que em nós atribui os preços e medidas. E eu direi que, muitas vezes, o valor é dado pelo medo. 1.2 Foucault menciona a questão do valor das coisas em As Palavras e as Coisas. Parece-me, no entanto, que ele não atenta para o monstro por trás. Ele só descreve, de alguma forma, o que aconteceu. O valor das coisas se estabelece, a meu ver, do seguinte modo: tal valor existe em função daquilo que queremos aumentar em nós, na proporção do que pretendemos fazer crescer em nós. Em outras palavras, existe em função da nossa forma de nos estabelecermos no mundo, naquilo que pretendemos como sobrevivência e depois como crescimento. O trem ao fundo, né? De algum jeito, o valor das coisas é imposto pela nossa qualidade de seres incompletos. As coisas valiosas nos completam, nos aumentam. Elas precisam valer, devem valer, para que nós mesmos valhamos. E nossa suposta incompletude é também um valor nosso. 1.3 Condillac expressa que dizer que uma coisa vale significa que a estimamos para um uso. O valor estaria fundado na utilidade. E aqui Foucault insere-se também, de alguma maneira, mas o valor das coisas não está fundado no uso apenas. Ele funda-se no medo. E hoje vemos que o medo, também mais complexo, abre mão da utilidade, se for o caso, mas não abre mão do desejo de crescer. Dois, a sabedoria é ética, o conhecimento é neutro. 3.3 O valor de um objeto fabricado pelo homem só pode ser anterior ao fabrico de tal objeto. Que depois o valor aumente ou mude, não importa. Ele existe antes da fabricação. 3.3.1 O valor advém da condição protética, lentamente forjada pelo homo. 3.4 O valor precede a técnica. 3.4.1 O valor é a essência do ter, que é a essência da técnica. 4. O valor de uma coisa é algo colocado sobre ela para aumentá-la, de acordo com algo que seja deficiente, insuficiente em nós. Quanto mais valor atribuímos, mais a aumentamos, e maior é a nossa insuficiência em relação à coisa. Quanto mais insuficiência e incapacidade perante as doenças e a morte, por exemplo, maior será o valor da medicina e do universo dos laboratórios farmacêuticos, e assim mais os aumentaremos. Descobrir as coisas do tamanho que elas são parece um dever, mas para isto o homem precisaria saber qual tamanho é o seu mesmo. Pense em outra coisa, por exemplo, pense nos cosméticos e nas cirurgias que acabam com as rugas, né?
Quanto de medo do envelhecimento foi necessário para criá-los? E por isso eles valem muito, e muito custam, porque parece que só sabemos valorar com dinheiro. Porque não nos bastamos enquanto seres que passam, que devem passar e acabar-se. Criamos objetos contrários ao que somos e lhes damos imenso valor. Objetos de contenção, trincheiras que levantamos entre nós e a velhice, entre nós e a morte. Então essa questão de que o valor é anterior à técnica, de que o valor precede a técnica, eu acredito que ela já está bem explanada, principalmente no capítulo 1, né, nos vídeos ali que eu comento a respeito do capítulo 1. Primeiramente, uma coisa vai adquirir valor em função da nossa sobrevivência. Algo que existe na natureza, um galho, e que eu aprendi a possuir, eu entendo, né, de algum modo, que aquilo me fez aumentar e, por conseguinte, sobreviver, isso vai valendo. Num outro momento, eu vou tentar reproduzir esse galho, essa pedra, que se ajustou, digamos, à minha sobrevivência. Então, num primeiro momento, algo adquire algum valor, ainda que linguisticamente, em função da minha sobrevivência. Então, eu tenho medo e eu encontrei essa resposta no percurso da evolução, do hominídeo, enfim. Então, eu possuí. E esse possuir atribui valor ao objeto possuído. Então, o faço. Então, tento fazer o objeto, tento reproduzir, aperfeiçoar, enfim. Porém, hoje, nós vamos fazendo coisas que nos aumentem o medo que havia de não sobreviver numa savana, enfim, numa mata. De certa forma, ele persiste no medo, no modo como hoje nós temos um receio de não crescer. Então eu sinto que não vou aparecer grande o suficiente, tá? E aí eu dou valor a algumas coisas que vão me fazer aparecer maior. Então eu vou aparecer maior se eu usar uma determinada roupa, se eu tiver um determinado aparelho, tá? Uma determinada marca vai me apresentar como maior. Então, quanto maior ela me tornar, mais valor ela tem, tá? Então, uma lógica que surge na nossa sobrevivência, né, que nos faz sobreviver, que nos constrói, que nos confere um dentro, né, por meio desse processo da posse, essa mesma lógica intensificada, exacerbada, como eu já falei em outros momentos, ela vai atribuindo valores a tudo aquilo que me tornar maior. Tá? Quanto mais protético algo me tornar, mais valerá. Financeiramente, enfim, afetivamente também. Né? 6. O valor das coisas muitas vezes é dado pela capacidade de algo nos entreter, nos impedir de pensar na morte, na miséria, etc. Seria possível falar aqui de imaturidade. Valorar desta forma significa falta de visão do valor por outra perspectiva, que não a mera perspectiva, por exemplo, da fuga. Porque quando eu valoro coisas que me impedem de ter contato com o meu núcleo, como eu falei nos vídeos anteriores, no capítulo da solidão, eu estou fugindo desse núcleo, de saber o que sou. Então, quanto mais coisas eu colocar por sobre, né, esse núcleo, que soterrem esse núcleo, né, e quanto mais elas me entretêm, não me deixam pensar na minha finitude, na minha miséria moral,
tá? Mais elas valem, percebe? E mais elas significam fuga. 6.1. A indústria do entretenimento trabalha ininterruptamente para que não pensemos no que significa esse acontecimento, esse raio interno que se chama vida. E quantos bilhões movimenta por ano? Quanto custam os filmes minuciosamente preparados para extrair nosso riso? E nosso riso contínuo, ou nossa lágrima controlada também, né? O quanto as telenovelas custam para nos manter distante das tragédias do lado de cá das telas. O quanto a música frívola e imbecil custa e agrega em valores para que estejamos alegres, satisfeitos. O quanto os aparelhos que nos conectam ao mundo, olha que expressão, né? Valem para nós, para que estejamos todos unidos, sem contato com nossa essência e com nossa solidão. O quanto vale, né, a indústria de entretenimento, as musiquinhas fofinhas sobre o amor, né, tudo coisas superficiais, né, que nos mantêm entretidos. Olha, pense nisso, olhe para essa questão, tá, para você não pensar no vazio da tua existência. Tá? Então se entreta com memes, enfim, né? Se entreta com notícias sem importância, brigue por isso, tá? Eles dizem pelo que temos que brigar. E isso tem um valor muito grande. Então as pessoas, assim, elas aguardam aquele filme que, né? Porque já há um anseio na nossa alma pelo entretenimento, pela fuga, tá? Então é uma desautorização, né? É um ato de eu me dispor a conferir um valor muito maior ao que não me faz pensar em mim, não me conhecer. Tá? Então a indústria de entretenimento, ela tem essa função. E aí ela vale muito, porque ela é muito competente nisso que ela faz. Ela é muito competente em nos manter afastados de nos incomodar com a realidade. Né? E assim, o processo emocional, enfim, o processo de felicidade que ela realiza, né, nas massas, né, ele é um processo muito bem sucedido, então ele vale muito. É atribuído muito valor porque ela consegue realizar aquilo que se propõe. Né? E a palavra entreter é perfeita, né? Te entrete. E apenas isso. Né? 8.7. Em Isto Não É um Diário, Bauman afirma que todas as medidas para salvar a economia servem para enriquecer os ricos e empobrecer os pobres. 12. Aquém do bem e do mal. Aqueles que movem a roda da vitória com as duas mãos. Mulheres que constroem uma carreira de brilho, de glória, aventura, homens compenetrados, mortos para a própria vida, enquanto cada vez mais vivos para algo externo. Ordens e despachos. Aqueles que, quando se sentam, o fazem para pensar no que podem ganhar, que rezam pelo seu dinheiro para um Deus monetário maior, gente que não tem proposta, mas que paga dízimo e que diz amém, que estuda com afinco para reduzir a própria visão, para enxergar melhor e cada vez melhor um pequeno ponto, a cabeça de um parafuso no qual se encontra o cérebro de toda uma civilização. Essa gente que não ofende e que não odeia, que não ama e que não se apaixona. Essa gente, eu sei, está aquém do bem e do mal. Suas ações não estão catalogadas num código maior. Sua pequenez foi filtrada na peneira da lei. E estão com um Deus, mas um Deus irrelevante,
que a noite aumenta sorrateiramente os juros de uma conta. Essa gente que não move nada, de fato, a não ser o parafuso ao qual se curva. É a gente que predomina, é a gente que defende a família e a devassidão no mesmo minuto. Essa gente é empenhada e que não oferece nada de si. É o que há de mais baixo no mundo, abaixo dos maus, abaixo dos bons. 12.1 Nietzsche foi feliz ao dizer que há coisas além do bem e do mal. Penso que faltou-lhe apontar as que estão aquém, as que têm mais seguidores na terra. 12.2 No prefácio político de 1966 da obra Eros e Civilização, Herbert Marcuse fala que as autoridades dominantes estão aquém do bem e do mal. Se eu tivesse lido antes esse livro, incluiria uma menção a ele em meu texto acima, o 12. Mas prefiro que os textos prossigam assim, que guardem a passagem que os concebeu. E o 13, admitir o absurdo do mundo não é o suficiente para nos consolar. Então, vou fazer um pequeno comentário aqui antes de encerrar. As consequências dessa valoração das coisas nos tornam pessoas rasteiras, superficiais, aquém do bem e do mal. Nossos interesses ficam apenas externos, são apenas externos, estão sempre fora de nós. Então eu me dedico a tudo aquilo que me mostrar maior, com mais poder, com mais estética, uma certa estética, enfim. E isso eu apresento, e eu me vendo, eu coloco na minha rede social as minhas conquistas, ou eu fico feliz quando noticiam as minhas vitórias, o quanto eu consegui crescer. Mas é de se considerar que esse conseguir crescer é o quanto eu consegui colocar fora de mim, tá? Porque é noticiado o quanto consegui acumular, por exemplo, mas não o quanto consegui ser. Eu já falei, não é uma questão, uma distinção piegas entre ter e ser, mas entender de que maneira que aquilo que tenho determina o que sou, tá? E que muitas vezes isso determina ou acusa que não estou sendo. Então, essa reflexão a respeito do valor das coisas, na verdade, é uma reflexão a respeito de nós mesmos. Porque ao indagar a respeito daquilo que em mim valora, eu estou perguntando sobre aquilo que é insuficiente em mim. E tudo aquilo que combate, supre essa insuficiência, enfim, vai valer mais. Então, se o meu medo de ter rugas é gigante, porque ele vai acusar uma espécie de derrota, não sei, uma espécie de que estou acabado, enfim, então vai valer muito eu procurar procedimentos que combatam, que corrijam isso. Então, é o valor das coisas. Eu atribuo valor àquilo que supre o que considero insuficiente em mim, precário em mim. Mas o que é precário ou não é o corpo, mas é a minha interioridade. Se a minha interioridade ela é precária, não há nada que eu coloque fora de mim, não há nada que eu possua que supere essa precariedade. Então, o valor das coisas é um valor atribuído pelo medo. Pelo medo de não parecer agradável, não parecer vencedor. Tá? Então, essa é uma primeira reflexão. Eu vou continuar refletindo a respeito desse capítulo ainda.